Amém, amados? Que bênção que você veio nessa noite. Eu queria que a sua expectativa, ela tivesse firmada na palavra de Deus. Amém, queridos? Se você colocar expectativa nos seres humanos, talvez você se frustre. Amém? Eu posso ter até uma carinha bonitinha, mas também tenho as minhas coisas que preciso colocar diante de Deus. Mas uma certeza eu tenho. A cada dia que passa, o Senhor tem me transformado mais. Amém? E é impossível, quando um filho de Deus está diante do Senhor a cada dia, se aproxima do Senhor dia após dia, é impossível nós permanecermos da mesma forma. Amém? Eu me olho hoje e eu me lembro de eu lá do passado e eu digo, quem te viu e quem te vê, hein? Eu me surpreendo com o que Deus já fez na minha vida. E sabe, eu não estou conformada ainda. Ainda quando eu vou aos pés do Senhor, eu olho a palavra e eu digo, ai, Pai, ainda tem mais para eu crescer, ainda tem mais para eu avançar na Tua palavra. E aí o Espírito Santo vem e me consola e diz, mas eu te amo tanto, tanto, tanto. Não se condene, não se culpe, estou aqui para te ajudar todos os dias. E é assim a nossa vida. Amém, amados? Livres na presença de Deus, livres para adorar o Senhor, livres para amar o Senhor, livres para adorar num lugar como esse, de portas abertas, com Bíblias nas mãos. Nós somos livres. Todos os dias nós precisamos dar graças a Deus, porque moramos num país livre. Sabe, enquanto hoje nós estamos aqui, milhares de igrejas em todo o nosso país estão exatamente como nós estamos, assentados dentro de um templo, ouvindo a palavra, adorando ao Senhor, com as portas abertas. Mas existem outros povos, outras nações, que nesse exato momento estão chorando, desejosos de ouvir a mensagem da palavra, e não tem como. São proibidos, não são livres para adorar, não são livres para carregar uma Bíblia debaixo do braço. E isso já seria motivo suficiente de nós levantarmos os nossos braços hoje e adorar ao Senhor. Amém, queridos? Então, todos os dias, sabe, eu sou uma mulher muito simples e de coração grato por coisas bem pequenas e simples. E eu vou dizer para vocês, esse é o sucesso de um cristão apaixonado por Jesus. Quando nós somos gratos a Deus pelas pequenas coisas, Ele vai nos colocando sobre as grandes. Vocês sabiam disso? E é assim que é a nossa vida. Então, todas as manhãs, quando eu abro os meus olhos, eu digo obrigada, Pai, pelo ar que eu estou respirando, por essa cama que me aconchegou a noite toda. Quando eu me sento à mesa para tomar café, eu digo obrigada, Senhor, eu tenho um pão e uma xícara de chá, que eu não tomo mais leite nem café, então é uma xícara de chá, né? Obrigada, Senhor, por isso daqui. E ao meio-dia eu agradeço pelo alimento, agradeço quando eu me visto, agradeço quando eu tomo banho. Como é gostoso tomar um banho, né? E às vezes a gente não se dá conta que a gente abre a torneira e tem água ali. E tem nações que não são assim, que não sabem o que é banho. E nós temos tudo isso. E ainda assim, às vezes acordamos com a cara de maracujá murcho, como diz o pastor de vocês, né? Eu gosto da expressão dele. Né? Às vezes a gente acorda com aquela cara de maracujá murcho, não é agradecido, já começa chutando as coisas dentro de casa e murmurando. E ali a gente vai, chega no final do dia, ninguém aguenta mais a gente, nem a gente mesmo. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão. Só olha para frente, faz de conta que você não conhece. Mas sabe que o povo cristão não deveria agir assim? O povo cristão tem tudo para ser um povo alegre, sim. Um povo animado, sim. Lá em Caxias, quando a gente começou o primeiro ano do Rema, eu tive uma inspiração de perguntar para a primeira turma,
a pastora de vocês, a Daniela, estava lá comigo no Rema. E naquela primeira noite eu perguntei para os alunos e eu disse: você está feliz? E aí o povo disse: sim. E eu disse: não, eu vou ensinar algo para vocês, que estar feliz é uma condição. Você compreende? Estar é uma condição vinculada a alguma situação, né? Mas os cristãos, eles não estão felizes. Os cristãos são felizes. Amém, queridos? Quando o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, ele trouxe alegria e felicidade para dentro de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. E não é a alegria que a gente encontra no mundo, não é a alegria que as coisas nos dão, mas é a alegria do Senhor, que encontramos nele. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então não é uma condição. Amém, queridos? É um estado. Eu sou feliz. Amém? Eu sou feliz em Cristo Jesus. Eu nasci de novo. Deus me escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu sou feliz. Ainda que a minha volta diga que não. Ainda que a minha volta esteja um monte de gente carrancuda. Eu sou feliz. Amém, queridos? É uma decisão, é uma posição em Cristo Jesus, com a nova natureza que recebi dele, e ponto final. Então eu perguntava assim, então quando eu perguntava: você é feliz? Você está feliz? O público me responde: eu sou feliz. E eu quero que você faça isso comigo nessa noite. Eu vou perguntar se você está feliz, você vai me responder que você é. Amém? Então eu vou perguntar: você está feliz? É isso mesmo. Que isso fique impresso e que você diga para você mesmo, naqueles dias bem turbulentos, quando a tua cara está bem murcha, você vai na frente do espelho, você estica um sorriso e você diga: eu sou feliz. Circunstância, não adianta, chegou tarde. Amém, queridos? Eu queria trazer uma meditação nessa noite, e eu estava orando, e para trazer algo, eu disse: Senhor, eu não quero trazer algo do meu coração para o povo de Bento Gonçalves. Eu sei que o Senhor conhece, eu não conheço eles, mas o Senhor conhece. E eu quero que o Senhor traga uma palavra. E o Senhor me dirigiu a duas passagens bíblicas. A primeira é 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Do versículo 3 em diante. Você abriu aí? Você está disposto a crescer nessa noite? Um pouquinho mais na presença de Deus? Como filho, como esposa, como esposo, como cônjuge, como filho de Deus. Amém? Então lá vai, a palavra é a palavra. Amém, queridos? Primeira carta de Pedro, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo. Você pode dizer tudo? Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. No versículo 4 diz assim: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Veja bem essa palavra. E fugissem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. O versículo continua dizendo assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. E o versículo 8 diz assim: porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida,
elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, essa mensagem, ela está linkada com alguns versos também de Colossenses, e eu queria que você fosse para lá. Depois nós vamos meditar nelas, costurando as duas, amém? Aleluia, Deus é bom. É bom, não é? Sempre bom. Colossenses capítulo 3, do versículo 12. Nessa noite eu quero imprimir no coração desta igreja a sua vocação, a eleição no Senhor e a postura, a atitude que você deve ter enquanto filho de Deus, amém? Ali no versículo 12 de Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. No versículo 15 diz assim: que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em o nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O Espírito Santo sempre que faz essas coisas, né? Ele que linkou esses dois textos para mim. Eu não tinha linkado eles, mas vejam, queridos, que no primeiro texto de Pedro que a gente leu, ali já está falando que o divino poder de Deus, ele nos deu tudo para que nós possamos viver uma vida de forma feliz, suprida. Só que ele diz ali no versículo 3 do capítulo 1 de Pedro, ele diz que por meio do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, voltamos ao início da introdução que eu dei aqui. Não temos como nos conhecer, não temos como desfrutar de uma vida plena, se não for por meio de Jesus Cristo. E sabe, queridos, lendo essa palavra, né, mais adiante, ali no versículo 5, o apóstolo Pedro, ele fala: por isso mesmo empenhem-se. Ele diz: empenhem-se. Essa palavra significa assim, você tem que se esforçar. Amém, queridos? Você tem que se dedicar. Empenhem-se. Empenhem-se para que vocês conheçam isso. E aí ele diz, ali no versículo 5, por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Mas eu quero me deter aqui nesse meinho desse versículo que fala sobre empenhar-se para acrescentar essas virtudes à sua fé. Amém, amados?
E uma delas fala sobre domínio próprio e perseverança. Isso, queridos, é algo que todo mundo hoje, que a gente conversa, a gente vai ouvir sempre alguns dizendo: eu não tenho paciência, eu estou cansado, eu não aguento mais. Você ouve isso no seu dia a dia? Muito, não é mesmo? E o que a gente vê aqui? O apóstolo Pedro falando a respeito de domínio próprio e perseverança. E ele fala sobre um esforço, sobre um empenho, ou seja, sobre colocar aquilo como uma prioridade. Eu preciso conhecer ao Senhor, o pleno conhecimento de Cristo vai me fazer então andar em domínio próprio, vai me fazer perseverar em meio às dificuldades, e eu vou viver então como esse povo escolhido, como esse povo que tem um divino poder, esse povo que tem uma nova natureza. Tudo que o mundo hoje precisa é conhecer a igreja do Senhor Jesus manifesta na terra. Mas a igreja às vezes não está conhecendo o Senhor porque não se conhece, não sabe em primeiro lugar que recebeu o poder de Deus quando nasceu de novo, que existe uma nova natureza dentro dela e que ela é capaz de se empenhar, de buscar e viver segundo essa nova natureza. Mas as pessoas, às vezes, elas estão dando desculpas. Elas estão botando desculpas. Eu não aguento mais, eu não tenho paciência, porque o fulano, porque o meu filho, porque meu cônjuge, porque o patrão, porque o meu colega de trabalho é chato. E fica dando desculpa e culpando as pessoas ao nosso redor, ao seu redor. Só que essa palavra, ela está falando de uma forma individual. Eu não sei se você reparou que quando a gente lê essas duas passagens, elas são passagens que é para mim. Amém, queridos? Que é para nós individualmente. Nós precisamos conhecer ao Senhor para reagir de tal forma, segundo a nossa nova natureza em Cristo Jesus, e que as pessoas vão reconhecer isso. Mas o povo cristão, ele não está, vamos dizer assim, não está vivendo de acordo com essa nova natureza. Ainda, alguns sim, eu não estou generalizando, amém, queridos? Para alguns talvez aqui vai ser vacina simplesmente, recebe da parte de Deus, amém? Mas talvez essa palavra chegou hoje no seu coração para te curar. Amém, queridos? Ou pelo menos para te puxar para o centro, para dizer: oh, eu nasci de novo, eu tenho a vida de Deus em mim, e eu não posso mais reagir da forma que eu estou reagindo. Queridos, ninguém vai ouvir o evangelho através da nossa boca, se nós não manifestarmos a nossa nova natureza lá fora. Se a gente continuar irritadinho, ou botando as culpas nas pessoas ao nosso redor, ou nas circunstâncias, ninguém vai dar crédito à nossa mensagem. E aí, a gente às vezes, está vivendo numa região de cultura italiana. Eu sou casada com um italiano, que tem descendência de italiano. Eu sei bem como é que é, Quando eu entrei para a família dele, eu fiquei um pouco assustada. Eu disse: meu Deus, mas está todo mundo brigando. Está todo mundo brigando. Porque alguns italianos falam gritando, parece que está xingando, E eu assustei assim, eu disse: a tua família briga muito. E ele disse: não, ninguém brigou hoje. E eu disse: hã? Tem certeza? Não. E aí eu fui conhecendo a cultura e eu fui vendo que eles falam alto, gritado. Acho que tem italiano aqui, Nem vou pedir para você abrir, levantar a mão. Mas então, algumas culturas, elas têm essa fama de ser às vezes mais esquentado, De falar o que vem pela boca, O que vem na boca sai falando. Mas eu vou dizer para vocês, queridos, que
a nossa cultura também não deve ser desculpa. Amém? Para que a gente manifeste a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu estou falando aqui de um fruto do Espírito, de algo que Deus depositou em nós. Amém? De um aspecto do fruto do Espírito que Deus derramou sobre nossas vidas, quando nascemos de novo, que se chama domínio próprio. E que nós, como cristãos, precisamos nos empenhar a todo custo a andar segundo esse aspecto do fruto do Espírito. Amém? Estão me fazendo entender aqui? Amém? Então, queridos, quando a gente olha para a palavra, e o apóstolo Pedro fala sobre a gente acrescentar à nossa fé algumas virtudes, e ele diz conhecimento, e ele fala domínio próprio e perseverança. Eu vejo que faz alguns anos já que a gente está, né, nessa lida, né, de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, de cuidar de ovelhas, vamos dizer assim. E a gente percebe que esse é a maior dificuldade que as pessoas têm no geral, de se manter perseverantes no caminho e de manifestar a nova natureza em Cristo Jesus. Ou seja, mansinho. Amém, queridos? Mansinho, sem encrencar. E essas 2 últimas semanas eu estava dando aula de família cristã lá no Rema, e a gente trouxe tantas dicas, tantas coisas que acontecem no meio da nossa casa, no meio da nossa família. E às vezes, ao invés da gente ser cura, ou às vezes ao invés da gente ser inspiração dentro da nossa casa, às vezes a gente é aquela pessoa que põe tudo a perder, por simplesmente não ter domínio próprio. Você sabe o que eu quero dizer? Falta de domínio próprio. Não dominar os feitos da carne, não dominar as emoções, os sentimentos, não dominar os pensamentos que vão chegando à torto e direito na nossa mente, e vai vivendo uma vida tão corrida, tão desregrada, não para meditar naquilo que está chegando no pensamento. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus, o nosso coração deveria estar cheio de amor. E o amor, ele é o fruto do Espírito que foi derramado em nossos corações quando nascemos de novo, quando dizemos sim para Jesus. E esse Espírito de Cristo que hoje habita em nós, ele é o nosso ajudador em todas as circunstâncias, para nós controlar os feitos da carne, as palavras, a gente pode controlar. Amém, queridos? O que eu quero dizer nessa noite, queridos, que muitas vezes, olha só, em Colossenses ali a gente leu, no capítulo 3, o versículo 15, diz que a paz de Cristo é o árbitro, ou o juiz em nosso coração. Deus nos chamou para viver em paz. Vocês estão entendendo? Deus nos chamou para sermos guiados, pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Mas os cristãos, eles só podem ser guiados pelo Espírito quando a paz de Deus, ele chega ao nosso entendimento. Amém, amados? E se a paz de Deus, ela não está, se a gente está correndo, a gente está agitado, os nossos pensamentos estão agitados, as nossas atitudes estão desequilibradas, então eu posso perceber que está faltando paz do tipo de Deus. E aí nós temos grandes possibilidades de errar, quando não estamos sendo guiados por esta paz, por esse Espírito de Deus. Amém, amados? Queridos, o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, é algo que a gente precisa desenvolver.
Diz para mim, desenvolver. Você sabe o que significa desenvolver? Ou seja, você recebe uma agulha, você recebe um rolo de lã ali, e você tem que desenvolver daquela linha um blusão, ou um crochê, um guardanapo, alguma coisa. Estou dando um exemplo aqui bem feminino, né? Mas enfim, você me entendeu. Você precisa desenvolver algo com aquilo que você recebeu. O fruto do Espírito, ele é assim. Ele foi derramado em nosso coração e nós precisamos desenvolvê-lo. Mas como? Como que eu vou desenvolver isso? Ah, você vai saber só quando o fogo arder debaixo do teu pé. É nas situações do dia a dia. É quando no dia a dia as coisas acontecem para tirar você do prumo. É quando no dia a dia te puxam o tapete e você tem vontade de revidar. É no dia a dia quando te caluniam ou quando te xingam e você não merecia aquilo. É no dia a dia quando você precisava daquele emprego e você foi demitido. É naquele momento onde a sua esposa está cansada e ela precisa da sua ajuda. E aí você diz um não para ela, ou você dá uma palavra atravessada e ali o negócio encrenca. Você está entendendo? É nesses momentos que o domínio próprio ele vai ser desenvolvido. Então é algo, sabe, Romanos 12, capítulo 1, que diz que nós temos que manter o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você lembra desse versículo? O que é manter um culto racional? O que é? É você racionalizar. É quando o fogo bater. É quando a encrenca chegar. É quando a oposição vier contra você. Você precisa parar racionalmente. E você precisa pensar, como é que eu vou reagir diante disso aqui? Você está entendendo? Isso é domínio próprio. Diante daquela circunstância, você para. Tem gente que chega, o problema, chega a dificuldade, a pessoa se desanda no choro, se desespera, arranca os cabelos, fala um monte de palavra negativa. Agora eu estou quebrado mesmo, eu sabia que não ia dar certo, meu Deus do céu. Você já conheceu pessoas assim? Que quando uma coisinha de nada deu errado, já abre a boca e já sai falando um monte de coisa negativa. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Que nós comemos do fruto dos nossos lábios. Que da nossa boca, ela tem que sair bênção, não pode ser maldição. Porque tudo aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Então nós precisamos desse culto racional diário. Chegou encrenca, antes de falar alguma coisa, antes de pensar, para um pouco. E aí você reflete. Tá, é uma situação que eu vou ter que lidar. Como é que eu vou lidar com isso daqui? Aí você pensa, peraí, eu sou uma nova criatura. Eu tenho o Espírito Santo que é meu ajudador. Peraí, vem Espírito Santo, me ajuda, vem com a tua palavra, vem com a tua sabedoria. Eu estou aos seus ouvidos. Ah, mas a situação está na minha frente, me xingando cara a cara. Você diz, dá licença um pouquinho, vai lá para o banheiro. Vai lá, o Espírito Santo está lá te esperando também. O Espírito Santo não fala só na igreja, nos domingos, nos cultos de quinta. O Espírito Santo, ele fala em todo tempo, em qualquer lugar. Basta você clamar por ele, dizer, Espírito Santo, preciso da tua ajuda. Ele imediatamente, se você tem se empenhado para colocar as respostas divinas para dentro de você, você vai observar que de repente vai subir o seu coração uma imagem, uma dica, um versículo, a uma pessoa, um telefonema, alguma coisa vai chegar, nem que seja
simplesmente uma paz inconfundível. Você não sabe de onde veio, você não compreende como é que aquele problemão chegou, mas de repente você sentiu em paz. Essa é a resposta do Espírito Santo. No momento, talvez você não tenha solução. Aí você volta, sai do banheiro e você diz para a pessoa: olha só, preciso de um tempo. Você me dá um tempo para me resolver isso? Podemos conversar outro dia com os ânimos mais calmos? E aí você sossega aquela circunstância, aquela agitação toda. E aí você permanece em paz. Sabe o que é isso? Domínio próprio. É você dominar você mesmo, sujeitar a sua alma, que queria esganar aquela pessoa, ou queria chutar aquela circunstância para o alto. Sei lá, vai colocando nome nessa circunstância aí que eu estou falando. Talvez um problema no seu relacionamento conjugal. Talvez um problema com o seu filho que está fora de casa, fazendo você sofrer. Talvez aquele problema financeiro que há anos você não consegue quitar aquela dívida miserável. Porque talvez você não está ouvindo as direções do Espírito. Talvez você não tenha dedicado tempo na presença para receber a plenitude do conhecimento de Deus. Talvez ainda você está muito formatado. Ainda está dentro daquela forma que um dia te ensinaram. E eu vim nessa noite para dizer para você: sai da forma. Sai da caixa. Tem luz depois desse horizonte. Tem luz, tem resposta depois desse monte. Tem resposta da parte de Deus para todas as nossas lutas, para todas as nossas dificuldades. Mas nós precisamos agir de forma racional, crendo no sobrenatural. Amém, queridos? Agindo de forma racional com a nossa carne e os nossos sentimentos, que às vezes põem tudo a perder. Vocês estão entendendo? Que de fato é assim. É a carne e os sentimentos que põem tudo a perder, né? Às vezes você tinha toda a condição para solucionar aquele problema assim, ó, em 2 palavras, em uma frase apenas. Mas às vezes você é que nem aquela pessoa que, o ditado que diz, né? Que dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. E aí gosta de bater boca, bate boca. E quem bate boca perde a razão. Sempre. Ah, mas se eu estava certo, se eu tenho a razão, eu devo ficar quieto? Melhor coisa. Se você está com a razão, espera, fica quieto. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não conseguimos convencer ninguém. A nossa sabedoria, a nossa inteligência, ela tem que servir primeiro para convencer a nós mesmos de que somos novas criaturas, de que temos poder disponível dentro de nós para sujeitar pensamentos, emoções, palavras. Precisamos primeiro agir conosco mesmo e depois tentar falar para outras pessoas. Mas quem convence é o Espírito Santo. É Ele que conduz a toda a verdade, que ensina todas as coisas. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo lá fora. É Ele. Nós não temos esse poder, queridos. Agora, se usarmos sabedoria de Deus, se usarmos o fruto do Espírito, esse domínio próprio, nós vamos vencendo as estações, nos tornando pessoas melhores. E aí nós chegamos a um novo nível que se chama perseverança. A perseverança, queridos, ela é diária. Tem gente que desiste tão rápido do casamento. A gente falou sobre adultério e divórcio na aula, né, em sala de aula. Os alunos estavam lá, ouviram, né?
Pessoas desistem tão rápido de suas famílias. Pessoas desistem tão rápido dos seus filhos. Pessoas desistem tão rápido de viver. Se entregam para as doenças, dizendo: eu não posso, a doença me pegou. Mas nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Precisamos perseverar na confissão da nossa fé, na confissão dessa proposta da salvação para a nossa vida. Precisamos perseverar como novas criaturas, queridos. Precisamos perseverar no relacionamento. Não se renda, não se renda, não desista. Compre a briga em silêncio no joelho diante do Senhor, amém, queridos? Compre mesmo a peleja, sabe, queridos, mas a luta, você tem que saber que é o Senhor que faz, é Ele que é o Senhor dos exércitos, amém? É Ele que vai à frente, é Ele que abre os caminhos, é Ele que cura todas as situações, é Ele, queridos. Então qual é o meu papel? Posicionamento. Posicionamento. Eu estou em Cristo Jesus, e Cristo Jesus em mim, eu nele, Ele em mim. Oh, aleluia! Eu posso com Ele todas as coisas. Ele me conduz em triunfo. Ele me ama. Independente se tem perseguição, Ele me ama. Independente se as pessoas acreditam em não ou não no meu potencial, Ele acredita. Mas sabe, queridos, a perseverança, ela tem que estar aliançada junto com essas virtudes que o apóstolo Pedro falou. Tem que estar junto. Olha só, queridos, como essas duas passagens, elas são tão lindas, né? Em Colossenses a gente leu, né, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. O que é revestir-se? É colocar uma capa por cima. Você entende? Eu tenho uma camisa, mas eu tenho por baixo ainda, eu tenho uma regata. Então eu estou vestindo uma regata e eu me revesti de uma camisa. Amém, queridos? Então ele está dizendo: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Está falando aqui fruto do Espírito o tempo inteiro, ele está falando. E, queridos, não existe vitória se nós não compreendermos essa situação de nos conter diante das situações. Amém? Eu sei que nessa noite, talvez parece uma palavra tão simples, mas é uma palavra que pode curar a sua vida, que pode livrar você da morte. Amém, queridos? Dentro dos nossos lares, eu falava na sala de aula, nós somos os responsáveis por dar equilíbrio, por dar uma educação coerente aos nossos filhos. E quando nós olhamos a sociedade à nossa volta, nós olhamos já o produto, o fruto de famílias totalmente desestruturadas. Eu sou fruto de uma família, meus pais estão juntos até hoje, mas eles não tinham qualquer domínio próprio. Eles brigavam muito, falavam coisas muito negativas, proferiam palavras muito pesadas contra mim, como se eu tivesse pedido para nascer. Eu falei isso em sala de aula, né? E, queridos, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros, primeiro dentro das nossas casas. Sujeitar o nosso cônjuge, respeitar os nossos filhos, no sentido, não estou dizendo que os nossos filhos são tem que ser os governadores, os reis, não, mas respeitar a humanidade deles. Vocês estão entendendo? Eu cresci ouvindo
que eu não ia dar certo, que eu não tinha valor, que eu ia me tornar uma prostituta. Eram essas palavras que eu ouvia, que eu não valia nada, que eu não servia para nada. Sabe quantos anos eu levei para ser curada dessas palavras terríveis que foram proferidas de autoridade sobre a minha vida? Muito tempo. De fato, eu só fui curada quando eu rendi a minha vida ao Senhor Jesus. Quando eu disse, sim, Jesus, entra na minha vida, eu preciso de você, eu preciso que o Senhor me cure. Quando Ele entrou, uma revolução aconteceu. A primeira pessoa que eu desejei pregar o Evangelho foi minha mãe. Graças a Deus, hoje ela é outra mulher, ela aceitou o Senhor. A minha irmã já teve outra mãe. Eu sempre digo, você tem outra mãe. E eu digo isso para nós hoje, por quê, queridos? Porque nós não estamos racionalmente vivendo a nossa fé dentro dos nossos lares. Nós não estamos pensando antes de falar. Nós não estamos raciocinando sobre o poder que as nossas palavras têm sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, as nossas atitudes. E aí nós vemos famílias totalmente destruídas e seres humanos que estão se atirando nas drogas, nas bebidas, na criminalidade, nas ruas. E quando você senta para conversar com essas pessoas, eu não sei se vocês fazem aqui um movimento de evangelismo, eu tenho certeza que se você chega para um morador de rua e você vai conversar com ele sobre a família dele, sobre a educação, sobre o que ele recebeu dentro do lar, ele vai dizer, minha família não existiu. Ele vai dizer, eu não tenho pai. Ou ele vai dizer, eu não tive mãe. Ou ele vai dizer, eu fui abusado. Ou ele vai dizer, eu apanhava muito. Ou ele vai dizer, a minha mãe gritava demais comigo. E sabe o que é que essas atitudes querem dizer a mim e a você nessa noite? Falta de domínio próprio. Por não conhecer o Senhor, simplesmente por não conhecer o Senhor, reagimos de forma, toma lá da cá, veio o sentimento, foi, a palavra chegou, foi. Não paramos para pensar, não medimos as palavras. E eu vim nessa noite para dizer para você que é possível com Jesus nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que vão pensar antes de proferir palavras que vão magoar, pessoas que vão destruir o futuro dos nossos filhos. Como igreja do Senhor, nós temos essa responsabilidade de construir uma outra sociedade. Eu não quero trazer culpa e peso sobre você nessa noite. Essa palavra não é uma palavra de condenação, amém, queridos? É uma palavra de reflexão, para trazer no equilíbrio o que nós estamos fazendo com o presente chamado família, ou com o presente chamado Jesus dentro de nós. O que estamos fazendo? A Bíblia diz que não somos mais tidos por inocente depois que conhecemos ao Senhor. Nós precisamos fazer algo com a palavra que é recebida nesse lugar. Nós precisamos colocá-la em prática. Nós precisamos ser melhores pais. Precisamos ser melhores cônjuges. Precisamos ser melhores pessoas nessa terra. Precisamos mostrar ao mundo que é possível viver de acordo com os preceitos de Deus. Como? Sujeitando a nossa alma e a nossa carne ao senhorio de Cristo, elevando os nossos pensamentos ao senhorio de Cristo, orando, adorando o Senhor, meditando nele dia e noite, sendo agradecidos. Aqui o apóstolo Paulo aos Colossenses, ele diz, e sejam agradecidos. Cuidem para que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Diz um outro versículo, se eu não me engano, em Filipenses. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra. Palavras não se recolhem depois. Palavras produzem dor.
Palavras malditas produzem dor. E nós não fomos chamados e nem conquistados por Cristo para provocar dor em outras pessoas. Nosso primeiro propósito é trazer luz e ser alento para outras pessoas. Amém, amados? Eu sei que essa palavra, ela não se encerra nessa noite. Essa palavra, eu orei para que essa palavra ecoe aos nossos corações, de hoje para sempre. Eu quero que você dobre aí o cantinho de Colossenses 3, dobre o cantinho de 1 Pedro, ou se você tem uma caneta ou um marcador, marque. Medite amanhã de manhã outra vez. Peça para o Espírito Santo te trazer algo novo daquilo que eu falei hoje à noite. Eu tenho uma certeza, que Ele vai trazer muito mais para o seu coração. Haja com todas as pessoas como você gostaria de ser tratado. E eu tenho certeza que ninguém aqui gosta de ser tratado de forma ríspida, desrespeitosa, com falta de amor. Eu tenho certeza que todos nós gostamos de ser bem tratados. Amém? Que nós possamos então tratar todas as pessoas ao nosso redor de maneira equilibrada. Amém, queridos? E busquem com zelo. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 19, diz que é perseverando que vocês obterão vida. Olha a importância da perseverança. É perseverando que nós vamos encontrar vida. Porque se nós pararmos na metade do caminho, a morte pode nos encontrar. E significa que eu preciso manter os meus olhos fitos ao senhorio de Cristo. Amém, queridos? Os meus olhos sempre acima. A Bíblia diz também em 1 Coríntios 6, versículo 12, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Diz, tudo me é permitido, mas eu não vou deixar dominar por nenhuma delas. O que isso significa? Eu tenho controle. Eu tenho controle das minhas atitudes, eu tenho controle das minhas palavras, eu tenho controle sobre o meu pensar. Ai, Rosângela, então você está dizendo que é possível eu evitar aqueles pensamentos de morte que tem vindo rondar a minha vida? É possível. Porque você recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Você é amado do Pai. Você pode dizer, eu vou viver e contar os feitos do Senhor. Nenhum pensamento de morte virá mais sobre mim. Porque eu sei em quem tenho crido. A depressão pode até ser fisiológica do corpo, mas quase 100%, 99% das situações é o inimigo mentindo para os filhos de Deus. E o que é necessário então? Se posicionar.